você não terá nada. A guerra contra a nova ordem mundial financeira e como combatê-la. De Carol Roth. Esta é uma análise literária e não um audiobook da obra. Não substitui a necessidade da leitura do livro no seu todo e nem reproduz as opiniões e pontos de vista da autora. Pode também conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. No dia desta gravação, celebra-se o Dia dos Santos Fundadores da Ordem dos Servitas. Essa ordem foi fundada no século VIII por 7 homens poetas que tiveram ainda jovem uma experiência sobrenatural diante da imagem de Nossa Senhora em Florença, na Itália. Falconieri, Monaldi Manetto, Buonaggiunta, degli Amedei, Uguccione e Sostegni contemplaram a imagem da santa se mover e, tomados pela devoção, largaram tudo que tinham no auge da sua juventude para se dedicarem à vida da santidade da oração e do trabalho de servir aos pobres, aos órfãos e necessitados. Mais tarde, esses santos fundaram a Ordem dos Servitas e ela se espalhou por toda a Itália como uma grande instituição que dava assistência social e espiritual, juntando assim centenas de outros frades e devotos que queriam viver o celibato, a santificação e aos cuidados dos mais humildes da sociedade. Por isso, então, clamamos a esses 7 santos da Ordem dos Servitas: rogai por nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Carol Roth é norte-americana, apresentadora de rádio, palestrante, escritora best-seller e empreendedora do mercado financeiro. É convidada frequente de canais de TV e entrevistas e a participar como um jurado, inclusive, em programas de negócios e de empreendedorismo. Ela também trabalha como analista financeira e já foi até diretora de uma empresa aos 25 anos de idade. A começar o livro, por fim, a autora anuncia a tese de que estamos introduzidos numa terceira guerra mundial, não bélica inicialmente, mas cultural, social e, sobretudo, econômica. Essa guerra, contudo, não se trata de uma potência estrangeira tentando dominar outra nação, mas de governos e forças relacionadas estarem buscando dominar sua população, combinando com outros governos aliados para que procedam de modo similar em seus respectivos países e população. Roth vai então nomear essa guerra de nova ordem financeira global e diz que ela se estabelece a partir de 3 pilares ou forças principais: o governo direto, aliado a agentes intermediários, o Congresso Político, instituições financeiras como Federal Reserve ou bancos centrais, etc. As elites do poder global, que são representadas por organizações supranacionais, qual Fórum Econômico Mundial, e empresas dos setores industriais chaves como farmacêuticas, agroindústria, tecnologia e outras, e as Big Techs, ou seja, os grandes players tecnológicos do Vale do Silício ou da China. E a autora dá ênfase de que os promotores dessa guerra atuam no sentido e objetivo de separar as pessoas de seus bens, de suas propriedades e dinheiro, o que resulta, ao fim, na perda também das liberdades, seja de expressão, de locomoção, de escolha. Eles estão atrás de sua posição social, do seu legado, das suas posses, do seu salário e da sua família, escreve Carol Roth. Para ela está claro que esses atores globais agem geopoliticamente para usar as tecnologias inovadoras para reduzir as oportunidades das massas a atingirem algum patamar superior em suas vidas financeiras, enquanto que eles, a elite globalista mundial, com o perdão da redundância, visa controlar cada recurso natural e potencial do planeta e determinar quem poderá ou não ter acesso a esses recursos. E uma das maneiras que se tem de fazer isso, de bloquear as oportunidades e chances das pessoas crescerem e prosperarem, é justamente impedindo-as de terem propriedades. Pois, de acordo com a experiência de 30 anos da autora no mercado financeiro, seja qual for a forma ou método que se use para ganhar dinheiro, na base de toda a riqueza está a propriedade privada, seja na locação de imóveis, na venda de imóveis, no uso de imóveis para comércio ou como hipoteca para se tomar empréstimos, investir, toda essa coisa. Tudo isso tem uma ligação com a propriedade privada. E é aí que as elites atacam o povo, restringindo e dificultando ao máximo das pessoas terem propriedades. E quanto a isso, Carol vai dizer que se houvesse um desejo institucional e governamental de que as pessoas se tornassem ricas, a prioridade seria ajudar a incentivar elas a obterem propriedades privadas, visto que a propriedade abre oportunidades para a criação de riqueza individual e de liberdade econômica. Então a senhora Wolff denuncia que magnatas da política como o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e a ex-chanceler da Alemanha Angela Merkel, dentre outros,
aliaram-se a mega empresários participantes do Fórum Econômico Mundial, a fim de colocar em prática essa meta de empobrecer as sociedades e impedir as pessoas de prosperarem, tendo por estratégia a impedição de as pessoas comuns, pagadores de impostos, adquirirem propriedade privada. O lema deles, anunciado pelo próprio fundador do Fórum Econômico, Klaus Schwab, é: no futuro, você não terá nada e será feliz. Essa sentença veio sob o disfarce de uma proposta de 17 objetivos ou metas lançadas pela ONU e acobertadas no bojo de uma campanha chamada Agenda 2030. A lógica, contudo, é muito clara. Se não teremos nada, então seremos servos daqueles que têm. Se aqueles que têm são os multibilionários e proprietários de todos os setores produtivos, logo seremos escravos deles, trabalhando e produzindo em suas terras, com suas máquinas e com seus equipamentos e matéria-prima. Ninguém produzirá para si mesmo, ninguém terá seus próprios maquinários e, por consequência, ninguém terá também liberdade financeira. Todos seremos funcionários do Estado, ou dos plutocratas, ou de algum consórcio globalista igualmente opressor. Você é o inimigo nessa guerra, diz a autora. E todos, o governo, as big techs e os plutocratas multibilionários, querem o que você tem. Sua liberdade, sua aposentadoria, sua casa, seu carro, o seu futuro. Pois para você não possuir nada, eles precisam possuir tudo. Karen Rolfe elabora ainda que, por volta do século XVIII, o conceito de riqueza ou de prosperidade estava atrelado à posse e propriedade da terra, já que aquela era uma sociedade prioritariamente agrária. Com o advento da indústria veio as modalidades de investimentos, e a pessoa podia também prosperar se possuísse títulos, carteiras em bancos de crédito, papéis do tesouro, etc. De qualquer modo, haveria em posse da pessoa algum tipo de propriedade, algo que ele tivesse como seu. Com o tempo e a transformação da sociedade, homens mal intencionados resolveram criar um sistema de gestão dos lucros baseado na oferta de serviços, entre aspas, à sociedade, desde que em troca de uma fatia do que as pessoas ganhavam em termos de renda, de salários. Então foi criado a gestão estatal, que hoje denominam de governabilidade ou governança global. E nessa metodologia, o Estado arrecada tributos e devolve em forma de serviços à população. Só que, a bem da verdade, o governo negligencia a maior parte desses serviços e gasta o que arrecada na manutenção do seu próprio poder e riqueza da classe governante. E esse ciclo financeiro, por óbvio, não é autossustentável a longo prazo. E chega um momento que a arrecadação não consegue mitigar o rombo de dívidas da máquina pública. E esse é o ponto onde os Estados Unidos e as potências do mundo estão. E para resolver essa questão, os mesmos que criaram o problema projetam como solução reiniciar o modelo econômico global, ou seja, resetar a máquina. E para isso estão pensando na desdolarização e estabelecimento de uma nova moeda, o dólar digital, ou qualquer outro nome que seja. É como se vê um programa de redefinição financeira mundial, cujo, ao fim, a classe média seja extinta e tudo seja propriedade de uma elite internacional que, inclusive, governará todos os aspectos da nossa vida, deixando de existir não apenas a propriedade privada, como também os direitos individuais e a privacidade. Mas mudanças tão drásticas não podem ser impostas de cima para baixo. É necessário construir um caminho que leve gradativamente a esse resultado. Então, a escolha foi deliberar um projeto semelhante ao que opera hoje na China, lá chamado de crédito social, que premia ou pune os cidadãos conforme o atingimento de certas metas coletivas e individuais, em quais as pessoas têm de demonstrar sua aceitação passiva aos ditames do governo e do Partido Comunista Chinês. E de igual modo vem sendo implantado nos Estados Unidos e outras democracias um sistema de classificação social que impõe um código moral coletivo e politicamente correto acima do código de leis jurídicas do país. E depois do evento pandêmico de 2019, por exemplo, os governos agilizaram como operariam isso e aprove buscar o apoio das Big Techs para que os dados e informações das pessoas nas redes sociais fossem coletados e utilizados amplamente para gerenciar e fiscalizar a vida das próprias pessoas, onde estavam a tal hora, com quem conversavam, o que compravam no supermercado, o que pensavam do procedimento medicamentoso, lá para 2019, 2020, etc. Tudo em suas vidas privadas se tornou um banco de dados para ditadores governamentais. E essa estrutura, mantida até os nossos dias, serve agora de escrutínio para fazer surgir um programa social de controle via mídias digitais. A imitação, claro, do sistema de crédito social lá da China. E a ideia é pontuar as pessoas conforme seu desempenho social.
que depende do quanto ela foi um cidadão politicamente correto, cumpriu todas as designações do Partido Comunista, isto é, não criticou o governo, apoiou e acatou as agendas progressistas, pagou seus tributos e nunca, jamais, reclamar dos preços ou também, claro, comparecer aos eventos estatais, aplaudir, não pode faltar isso, aplaudir os representantes do partido e não ser religioso, claro, isso aí é um pecado mortal dentro desse ambiente, dessa conjuntura. E também diversas outras medidas que cada cidadão tem de acatar dentro do sistema de crédito social e que nada mais é senão o controle estatal sobre a população em detrimento dos direitos individuais dessas pessoas. E Carol Wolf cita então o exemplo na China do ex-empresário Lao Duan, que tinha um negócio no ramo de carvão, comprando, armazenando e vendendo. Mas depois que o governo repentinamente mudou a política de energia do carvão, Duan viu o seu negócio despencar e não podia mais pagar os empréstimos que ele tinha feito no banco. E todas as suas contas de crédito, então, também de cartões de crédito, suas contas de rede social, e seus direitos foram bloqueados, confiscados. E ele entrou para a lista negra do crédito social. E daí ele tentou mudar para outras regiões para tentar se conseguia uma vida mais próspera lá. Mas, como ele estava negativado no sistema de controle chinês, ele não podia comprar passagem nem de trem e nem de avião. Ele estava preso naquela cidade, mas porém sem poder trabalhar e se sustentar. E além disso, nos outdoors eletrônicos espalhados pela cidade, seu rosto passou a ser estampado, o seu nome divulgado publicamente como se ele fosse um criminoso procurado. E essa tratativa do sistema de crédito é para que as outras pessoas saibam que não devem conversar ou interagir com aquele cidadão que está na lista negra. E caso assim o fizer, esses também vão para a lista negra e perdem igualmente os seus créditos sociais. E à medida que esse pesadelo vai então sendo implantado aqui no Ocidente, mais perto chegamos de se cumprir a profecia de Klaus Schwab, de que no futuro não teremos nada. Pois numa sociedade gerida pelos créditos sociais, qualquer desacordo para com o governo, temos as contas e cartões bloqueados, o dinheiro digital confiscado, a entrada ou acesso a locais públicos proibidos, o convívio social e até familiar impedido, e o nome e imagem divulgados em praça pública para que todos se afastem de nós. E então a autora conclui que entidades, ONGs, empresas de tecnologia e governos buscam exercer mais poder e controle sobre as massas. E tudo isso começa a tomar forma com as tecnologias de captura e gestão de dados, também chamada de Big Data. E o próximo passo é instituir um sistema de crédito social à semelhança do modelo chinês. Em outra parte, Rolf defende que a nova ordem financeira global, ou o projeto, foi capturado a partir da guerra da Rússia contra a Ucrânia em 2022. Ao iniciar a guerra, as tratativas da OTAN e União Europeia tomaram medidas econômicas contra Putin que deram um input, digamos, a um programa de gestão financeira mundial, onde bancos, instituições financeiras, governo e as próprias Big Techs se aliaram para, em conjunto, manipular as forças econômicas contra seus adversários, que naquele momento era a Rússia ou Putin, ou para persuadir o ambiente político econômico local ou até pessoal de alguns sujeitos que, segundo a OTAN, estavam ligados de alguma forma ao financiamento da guerra Rússia-Ucrânia. E desde então, congelar bens financeiros, bloquear contas e confiscar patrimônios sem previsão legal ou mandato judicial ou algo que o justifique, se tornou a iniciativa padrão para o oligopólio de poder que quer mandar no mundo. E se o alvo for uma pessoa, uma empresa, um governo ou que seja, os bens e propriedades e contas bancárias ou redes sociais são bloqueadas à revelia de qualquer processo jurídico ou de leis daquele país. Isso inclui aplicar também as mesmas punições aos familiares ou amigos daquele indivíduo que se quer atingir, ainda que esses sejam inocentes e nada tenham de responsabilidade sobre o que se acusa aquela pessoa de ter feito. E para a autora, usar o dinheiro ou o poder financeiro como arma de guerra é uma inovação que demarca o atual cenário geoeconômico. E nos tempos modernos, a guerra Rússia-Ucrânia foi o estopim dessa tática globalista. Mas a vinculação da guerra com mudanças econômicas no mundo é algo que já se tem de longa data. Carol Rolf lembra inclusive o processo de independência da Holanda ou Países Baixos em relação à Espanha, por cerca dos anos 1500 mais ou menos. A guerra é um catalisador para mudanças em novas ordens financeiras mundiais, diz ela. E assim, durante 80 anos, nesse exemplo da Holanda, a Espanha foi levada a enfrentar conflitos com a França, a Inglaterra e a própria Holanda, culminando na independência holandesa em 1948. Aliás, 1648.
Mas esses eventos de guerra não afetaram apenas a ordem política, como também serviram de base para grandes players mundiais na época, explorar o potencial holandês marítimo, e daí criaram uma nova ordem financeira em torno da indústria naval. E desse comércio naval global inventaram o mercado de ações, que foi o protótipo do que hoje chamamos de Bolsa de Valores. Foi ali que surgiu a primeira empresa de capital aberto, nomeada Companhia Holandesa das Índias Orientais. E tudo a partir da guerra bélica entre Espanha e Holanda. O florim, a moeda holandesa, para se ter ideia, tornou naquele período a primeira moeda de reserva global. Uma mudança da matriz econômica até então lastreada no ouro, na prata ou outros metais preciosos. Mas depois disso, houve outras mudanças geopolíticas que tornaram também a Grã-Bretanha líder no comércio global. E, semelhante ao florim holandês, a libra esterlina é que se tornou a moeda dominante. Mas o fato é que a guerra foi sempre um canal para mudanças e novas ordens financeiras. Depois disso, outro player, os Estados Unidos, dessa vez, entrou nessa dança das cadeiras global e assumiu o status de nova potência financeira global. E Nova York substituiu Londres como a capital financeira e de negócios. Mas isso também depois que a Primeira Guerra Mundial eclodiu e moveu as peças no tabuleiro geopolítico. E como se vê, a guerra sempre precede uma mudança econômica estrutural a nível global. E é então da opinião da autora que a mudança da matriz econômica e a nova ordem mundial financeira, que vem no encalço dela, advém de uma aliança entre governos, a elite financeira e as big techs. E a ordem do dia nessa empreitada maquiavélica é a remoção de propriedade privada, ou do direito a ter propriedade privada. Até mesmo o dinheiro das pessoas não serão mais delas. Ao digitalizar a moeda fiduciária, o Estado passa a controlar o que as pessoas têm no banco, podendo sacar taxas e tributos ou multas, ou aplicar bloqueios de forma automática conforme o bel prazer do governo ou de um juiz tirano, como Alexandre de Moraes aqui no Brasil, ou de uma cúpula de super ricos que controlam o mercado financeiro. E Carol cita também o economista Milton Friedman para dizer que, se você não controla sua propriedade, outra pessoa a controla, e eles é que vão decidir o que fazer com ela. Ayn Rand também diz que, sem direito de propriedade, nenhum outro direito é possível, pois o homem que produz não possui o direito do que é produzido. Se isso acontece, então ele não é dono, ele é um escravo. Em suma, a conclusão é que a geração de riqueza gira em torno da propriedade. As pessoas compram, vendem, alugam ou arrendam imóveis, terras e por aí. E isso dá a elas oportunidade de ganhos financeiros e manutenção da sua própria vida. Sem a propriedade, a posse da propriedade, elas não podem iniciar negócios e nem prosperar, e tudo que elas produzem será de outra pessoa, ou seja, daqueles que possuem as propriedades, e nesse caso, a elite bilionária global ou os governos totalitários. E a ideia, portanto, por trás do "você não terá nada" envolve o propósito de tirar toda e qualquer tipo de propriedade das pessoas, o que inclui seu próprio corpo e aquilo que você consome. Veja que quando Schwab lançou esse programa em conjunto com as 17 ODS da ONU e a Agenda 2030, junto disso estava uma série de metas ou propostas adjacentes, ou seja, o que você quiser terá de alugar, ou seja, não poderá comprar e adquirir nada. Quando o Fórum Econômico apresentou essas projeções para o futuro, até 2030, depois estendeu para 2045, toda a imprensa celebrou como uma grande evolução tecnológica para o futuro, já que também era dito que drones e outros mecanismos tecnológicos, como carros autônomos, casas inteligentes, sei lá o que, nos traria tudo o que precisássemos, sem necessitarmos de nos locomover mais do que 15 minutos de nossas unidades habitacionais, já que não se diz mais casa, nem residência, nem lar. Porém, o fato omitido é que todas essas coisas serão obrigatórias. Isso mesmo. Não se pretende dar aos seres humanos opções de ficar ao limite de 15 minutos no perímetro de sua casa, ou de sair e ir num restaurante em outra parte da cidade, ou de receber por drone seu pedido no iFood ou escolher ir pessoalmente ao local. Essa liberdade não haverá. Nem a opção de chamar um carro Uber, sei lá, autônomo, ou de ir ao trabalho dirigindo o próprio veículo. Você não tem opções. A previsão de não ter nada inclui a proibição de ter qualquer coisa, principalmente alternativas ou escolhas além dessas. Você não terá nada significa também você não terá escolhas próprias e livres. E, simultaneamente, a proposta de você não ter nada abrange a proibição de se comer carne em nome da preservação à natureza e aos animaizinhos. Você não ter nada também quer dizer que você não terá direito a comer carne. A única proteína concedida à população será de insetos e larvas, ou aquelas fabricadas em laboratório chamadas de carne sintética. A ODS 1, Erradicação da Pobreza, a ODS
12, consumo e produção responsável, ou a ODS 13, combate às alterações climáticas, ou a 15, vida sobre a Terra, todas elas, propostas pela ONU, estão alinhadas ao projeto de enquadrar o mundo no sistema totalitário, que perpassa aspectos econômicos, sociopolíticos e, claro, culturais, né? O que leva em conta a dieta alimentar sob o argumento de saúde, de combate à pobreza, de combate à fome, à proteção ambiental ou animal. Mas Klaus Schwab também abroga a suspensão dos valores morais e cristãos, com o argumento da inclusão social, ou combate à discriminação religiosa, de gênero, sei lá. Não ter nada também significa não ter valores ou princípios, é isso. E ser como uma esponja absorvendo e misturando todas as crenças, comportamentos, todos os maus hábitos sexuais ou sociais que a cultura ocidental cristã tanto repudia. Conceitos de inclusão e tolerância ou de diversidade fazem parte do pacote globalista com o rótulo "você não terá nada". Não ter nada é também não ter mais as bases civilizacionais que o Ocidente preserva. Vede o grande esforço que governos progressistas e as Big Techs têm feito nos últimos anos para cercear a liberdade de expressão e criminalizar as pautas conservadoras, promovendo dentro disso a hipersexualização, inclusive infantil, também o aborto, até em crianças e adolescentes, no caso, assim como cirurgias para mudança de sexo e outras aberrações aí ofertadas até para pré-adolescentes. Assim, quando o Fórum Econômico subscreve que no futuro não teremos nada, ele está respaldado por demais órgãos e instituições como a própria ONU, a OMS, o Banco Mundial, e também por filantropos do Clube Bilderberg, empresários ultrabilionários da indústria do petróleo, farmacêutica, Vale do Silício. E Wolff chega a destacar um capítulo para explicar a ação das Big Techs dessa nova ordem financeira global. Ela demonstra o papel disruptivo que a elite tecnológica possui e promove desde agora à frente no cenário geopolítico e geoeconômico. E é justamente esse aspecto que deixa claro que a nova ordem mundial tem por premissa o controle social pelas vias do controle monetário. E por isso é, acima de tudo, uma nova ordem financeira global. E o cerne para esse nível de controle é a moeda digital, que dá ao governo ou às forças paraestatais do mundo financeiro o acesso à vida financeira dos cidadãos. A China, como laboratório desses experimentos, exerce pulso de ferro sobre sua população, manipulando-os através de seus CBDCs. Suas moedas digitais que dão ao Estado poder e capacidade de decidir tudo sobre a conduta, pensamentos e comportamentos dos chineses, seja chamado de yuan, ou renminbi, ou CNY. As moedas digitais chinesas são ferramentas do sistema de crédito social daquele país e usadas para dominar as pessoas em todas as facetas de sua existência. O ECNY, por exemplo, é um tipo de dinheiro instantâneo, com prazo de uso e de validade. Ou seja, a pessoa que tem o ECNY terá obrigatoriamente que gastá-lo naquele prazo pré-determinado, ou senão o dinheiro digital é automaticamente bloqueado e se torna inválido. Essa moeda tem sido experimentada para fomentar a economia, obrigando os consumidores a circular aquele dinheiro no comércio e serviços do país para não perder. Isso é a manipulação estatal do comportamento social e monetário da população. Você já não compra algo porque você quer e está precisando daquilo, mas porque você está em posse de um valor financeiro que será bloqueado em um prazo específico se você não gastá-lo logo. Você está sendo obrigado a consumir coisas e a não poder guardar, poupar ou fazer uma reserva de segurança para o futuro financeiro. Dito de modo direto, você não terá nada. Você não poderá poupar para ter um futuro mais estável financeiramente. É disso que se trata. O seu dinheiro terá de estar o tempo todo em circulação e você não poderá investir ou economizar, fazer uma poupança, porque aquele dinheiro perderá validade. No futuro você não terá nada. E na China a profecia de Klaus Schwab já está se cumprindo, né? Um exemplo do modelo de gestão social onde você não terá nada e tudo que você utiliza será alugado, é o da BMW na Coreia do Sul, um protótipo que será expandido para todos os setores e países. Ao adquirir um veículo dessa montadora, o cliente se depara com vários aditivos no carro. Aquecimento no estofado, iluminação especial no painel, vários itens e acessórios de segurança e de conforto. Porém, para ter acesso e ativar esses recursos é necessário comprar um plano mensal ou anual por aplicativo digital. Enquanto estiver pagando pelo serviço virtual, os recursos do carro podem ser acionados. Ao deixar de pagar, porém, os aplicativos são bloqueados. Futuramente, nem o próprio veículo poderá ser comprado, né? Porque tudo deverá ser alugado, seja por um mês, por um ano. E no momento, ainda dá para comprar o carro, mas ele só se torna operacional se o cliente manter em dia o pagamento dos aplicativos que ligam e desligam esses dispositivos. Esse é um vislumbre do mundo onde tudo que você precisar você terá de alugar e pagar mensalmente. Isso envolve bens e serviços, seja casa, trabalho, móveis, carro ou toda outra forma de propriedade. Não ter nada
também abarca não ter direitos ou liberdade. Até uma simples manutenção na própria residência poderá ser impedida porque o indivíduo não possuirá uma licença do governo autorizando-o a executar aqueles serviços e nem permissão para portar, manusear ou possuir determinadas ferramentas necessárias para execução daquele trabalho na sua própria casa. E como as casas inteligentes, com seus eletrodomésticos inteligentes, veem e registram tudo o que acontece dentro dali, o próprio morador não poderá adquirir essas ferramentas, digamos assim, escondido no mercado negro e nem fazer os reparos em sua casa de modo assim, escondido, sabe? Assim, só entre nós, justamente porque esses aparelhos eletrônicos inteligentes farão o que Orwell denuncia em 1984. Serão os olhos do governo sobre a sua vida, sobre a sua intimidade no seu lar. E uma denúncia via internet e você perderá créditos na sua carteira digital CBDC. Quanto a isso, a autora descreve nas seguintes palavras: à medida que a nova ordem financeira mundial toma forma, um novo tipo de tecnocracia também surge. Uma em que as empresas de tecnologia se tornam tão poderosas e arraigadas em nossas vidas que ultrapassam grandes partes do governo tradicional para se tornarem eles próprios governos paralelos. E eu lembro que nos Estados Unidos, essa estrutura de governo alternativo tem até um nome, é chamado de Deep State, ou Estado Profundo. Mas para esse assunto em profundidade, eu recomendo 2 livros muito importantes, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, de David Horowitz, e Os Estados Unidos e o Partido das Sombras, do amigo Paulo Henrique Araújo e Ivan Kleber. Mas no fim é isso. Ideologias progressistas, misturado a controle social e tecnocracia, né? E assim então está escrito: bendito aquele que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, e suas raízes junto ao ribeiro. E não receará quando vir o calor, pois sua folha fica verde, e nos tempos de sequidão não deixa de dar fruto. Jeremias 17, de 7 a 8. E assim encerra a análise da obra Você Não Terá Nada, a guerra contra a nova ordem mundial financeira e como combatê-la, de Carol Roth.